Bem-vindos à nossa aula 4 e agora nessa sequência dessas 4 últimas aulas a gente vai falar de tópicos gramaticais. E a gente começa falando sobre a questão da acentuação gráfica. Né? Em tempos de WhatsApp e de redes sociais e de uma absorção, né, da língua estrangeira que não tem acento, a gente começa a acreditar que a língua portuguesa também não tem acento. Mas, infelizmente, nós temos alguns acentos que precisam constar aí das nossas palavras, inclusive pensando talvez em aspectos de Enem ou outras escritas acadêmicas, essa questão vai ser contada. Então, a acentuação não é uma coisa difícil. Precisamos cuidar apenas duas coisas que vão nos ajudar na hora de acentuar as sílabas. Sempre separar as sílabas e pronunciar as palavras em voz alta, a não ser na hora da prova, né? Na verdade, a acentuação gráfica, ela é uma marca oral na palavra escrita. Ok? Então, talvez seja por isso que muitas vezes a gente acaba achando que tem acento onde não tem e acaba não pondo acento onde deveria colocar. Bom, as regras gerais está aqui, né? Nós só acentuamos as 3 últimas sílabas de cada palavra na língua portuguesa, ou a antepenúltima, ou a penúltima, ou a última, e só há uma sílaba tônica na palavra. Não existe mais de uma sílaba tônica por palavra, não. A palavra pode ter 10 sílabas, mas somente uma é tônica e as demais são átona. Tônica que é a forte e a átona que é a mais fraca. Bom, nós temos aqui então a definição, né, de monossílabos tônicos. Então, mono, que é sílaba, né? Então, é as palavras de uma única sílaba, mas que elas são consideradas sílabas fortes. Então, quando elas são terminadas em A, E e O, né, elas serão acentuadas, como é o caso de pá, o verbo e o só. Ok? Então, todas essas palavras são acentuadas. As oxítonas são palavras de mais de uma sílaba, mas que a sílaba tônica, ou a sílaba mais forte, é a última sílaba da palavra. E também a regra é parecida com a do monossílabo. As terminadas em A, E, O e agora em e ens são acentuadas, como é o caso de Amapá, café, cipó, também e parabéns, ok? As paroxítonas, que são a maioria das palavras na língua portuguesa, são aquelas cuja penúltima sílaba é a tônica. E aí, nós temos, a regra mais complexa de acentuação, são a das paroxítonas. Tá? Porque como são as palavras que mais tem, né, na língua portuguesa, as regras são as mais complicadas. E aqui a penúltima sílaba tônica acentuamos todas, menos a regra da oxítona. Então, tá lá táxi, né, mini, louvável, secretária, importância, né? E a gente tem regras específicas da paroxítona, mas aqui resumiu dessa forma, né? A gente vai acentuar todas elas, menos as que entrarem na definição das oxítonas, que são as terminadas em A, E, O, em, ens. E as proparoxítonas? Todas as palavras na língua portuguesa que são proparoxítonas, ou seja, que a antepenúltima sílaba é a tônica, elas são palavras de origem estrangeira. Ou vieram do latim, ou vieram, enfim, das inúmeras línguas que formaram a língua portuguesa. Então, elas todas são acentuadas. Por isso que elas são acentuadas, porque elas são estrangeiras, a colocação da sílaba tônica foge a regra da língua portuguesa, que é colocar o acento na penúltima. Então, por isso que todas elas são acentuadas, ok? Então, tá lá, ônibus, lâmpada, óculos, médico, matemática, né? Todas essas palavras serão acentuadas, porque todas elas são proparoxítonas. Bom, aqui a gente tem uma tabela que nos ajuda a visualizar essa questão da acentuação. Essa tabela é muito interessante, então para quem precisa realmente
ter uma ortografia correta, seria muito interessante colocar no espelho, na porta da geladeira, na frente da televisão, para o seu cérebro ir absorvendo essa informação. Então tá aí, né, as terminações A, E, O, né, os monossílabos tônicos e as oxítonas são acentuadas, lá no caso das proparoxítonas todas elas são, as terminadas em EI, EL e OI, né, só nos monossílabos tônicos e nas oxítonas, né, em e ens nas oxítonas, a terminação ens não é acentuada nas paroxítonas, o terminado em i e u, né, ou seus plurais, só nas paroxítonas, né, e uns também nas paroxítonas, e R, X, enfim, tá vendo? Todas essas terminações, elas são regras de acentuação, mais especificamente das paroxítonas, tá? E as proparoxítonas talvez sejam as mais fáceis aí, porque todas elas são acentuadas, ok? Bom, tem algumas regras especiais que a gente tem que tomar cuidado. Os ditongos abertos, com a nova, o acordo, né, ortográfico, a gente não acentua mais as paroxítonas em ditongo aberto, ok? Então, herói é oxítona, tem acento. Heróico, que é paroxítona, não, tá? Ideia também não tem mais acento, ok? Então, precisa tomar cuidado, porque os ditongos abertos só são acentuados na oxítona, ok? A regra do I e do U tônico, né? Quando eles formam hiato, como é o caso de sa-u-d, tá vendo? Sa-u-d, tem a separação aí do sa-u, né? O U forma uma sílaba sozinho, então por isso ele vai ser acentuado. No caso do I, sempre acentuamos se ele tiver com o S. Então, por exemplo, Luiz terminado em S vai ter acento. Luiz terminado com Z não vai ter acento, tá? Então, não acentuamos o I antes de no NHA, NHE, como é o caso de rainha, né? Rainha, né? Faz hiato, mas como vem antes desse encontro consonantal, né? Que na verdade não é bem o encontro consonantal, mas nha, né? Não vai ter o acento. E por fim, a acentuação dos verbos, né? Os verbos, quando estão em tempos distintos ou às vezes no plural, eles vão usar esse acento. Por exemplo, o verbo ter, no presente e no plural, ele tem, não tem acento. Eles têm, aí esse acento circunflexo no verbo ter marca que está no plural, ok? E assim serve também para o vem, né? E no caso do V, você vai dobrar o E, né? Para indicar plural. Também os verbos que são, que vão fazer a mesma terminação do verbo ter, como é o manter, né? Também do ver, que é o prever, e do vir, que é o intervém, né? Também vão seguir a mesma linha de raciocínio do tem, do ver e do vir, né? E é isso a nossa aula de acentuação. Vamos lá para o exercício.